Uma campanha da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular está chamando a atenção para o pé diabético. Estimativas apontam que de 5% a 15% dos mais de 13 milhões de brasileiros que desenvolveram a doença sofrerão uma amputação ao longo da vida. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o médico angiologista Luiz Carlos Soares Gonçalves. Se você tem dúvidas, mande para a gente pelo telefone ou pela internet. Boa tarde, doutor. Muito obrigada pela presença aqui na RJ. Então, explica para a gente, por favor, então, o que é o pé diabético. Boa tarde, Kênia. Primeiramente, obrigado à TV Rio Sul por ceder esse horário para a gente, um horário privilegiado que nos permite divulgar um pouco esse tema que é de interesse público. Eu quero reforçar também que estou hoje aqui representando a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, que já vem desenvolvendo essas campanhas anuais, que são designadas como Semanas Estaduais de Saúde Vascular. E esse ano a gente elegeu, como você disse, o tema pé diabético pela relevância que ele tem. E esse termo não é muito adequado quando a gente trata de um paciente, porque todos nós tentamos englobar o doente como um todo e não setorizá-lo. Mas graças a uma série de alterações muito específicas, muito características, que acontecem com os pés dos diabéticos, caracterizado por ferimentos, alterações de sensibilidade, atrofias, lesões e inclusive levando a amputações, como você frisou inicialmente, faz com que a gente dê tanta atenção a esse órgão, essa parte do organismo, que ela recebeu um nome especial, não para desvinculá-la da doença como um todo, mas para mostrar a necessidade de atenção especial a esse órgão especial para a gente, que nos leva para todo lado, e a gente dá tão pouca importância a ele. Sim. Então são essas alterações que devem ser observadas, que os diabéticos têm que observar nos pés. São esses sinais que você falou, essas alterações ósseas, a falta de sensibilidade. Ela é muito comum, essa falta de sensibilidade? Uma evolução natural do paciente diabético é que ele desenvolva, às vezes alguns até comentam que antes dele desenvolver a doença diabética, ele desenvolve a chamada neuropatia diabética. Mas é muito comum, no decorrer da doença, o diabético desenvolver a chamada neuropatia, que na verdade é como se fosse assim uma afetação, uma agressão dos nervos periféricos, dos pés principalmente, que se caracteriza por uma perda da capacidade de percepção tátil e dolorosa. E aí você perde um elemento importante de defesa, que é a dor. A dor pode parecer uma coisa cruel, mas sem sentir dor, a gente não se defende. E o pé do diabético não sente dor, ele não tem percepção, às vezes, de dor, ele é completamente anestesiado em alguns casos. E aí vem um grande risco mesmo, né? O não sentir, né? Não perceber. Isso permite a esses pacientes que, inicialmente, ele desenvolva alterações primariamente como calosidades, que são posições viciosas de traumas repetidos, ou às vezes até mesmo lesões usuais, tipo um calçado, ou um trauma que ele não percebe, e quando ele detecta o processo, esse processo já está adiantado, às vezes com infecção associada, ou ele traumatiza tantas vezes aquele local que a agressão é muito pior do que naquelas pessoas que sentem logo e param de sofrer a agressão repetidamente. Existem exames que são importantes para prevenir o pé diabético? A prevenção do pé diabético está baseada na prevenção da doença de base, que é a doença diabetes, o diabetes propriamente. Então, o controle rigoroso do diabetes e todos aqueles cortejos que acompanham o diabético, tais como dislipidemia, controle de dieta, então, são os responsáveis por um bom resultado nos pés. Então, o controle para evitar o pé diabético, basicamente, é o controle da doença. Porém, a vigilância, a fiscalização dessa estrutura, desse órgão, do pé do paciente diabético, é tão importante quanto seguir as regras de boa conduta no tratamento com o diabetes. Doutor, nós temos duas dúvidas. Diego. Bom, Kênia, a Lucilene Oliveira, dona de casa de Itatiaia, pergunta se existe como fazer um diagnóstico precoce da doença. Com certeza. O diagnóstico precoce do pé diabético, ele se deve ao exame físico. É preciso que algumas pessoas, alguns profissionais que lidam com isso, aí basicamente entram os endocrinologistas e os angiologistas e cirurgiões vasculares,
o exame físico é o que faz o diagnóstico mais precoce. Porém, a observação de pares ou de cuidadores, quando detectam que as pessoas estão sofrendo esses traumas ou essas calosidades exageradas, se machucando e não percebendo, esse é um primeiro sinal de que pode já estar se instalando a neuropatia diabética e, consequentemente, um elemento já do pé diabético. Então, a vigilância do profissional e, às vezes, do próprio paciente e dos afins é importante para fazer o diagnóstico numa fase precoce. Sim. Então, vamos à próxima pergunta, então, Diego. O Guilherme Andrade, universitário em Resende, pergunta se a diabetes pode ser hereditária. Com certeza, o diabetes tem uma hereditariedade, alguns argumentos que o diabetes pode pular gerações, mas o fato é que existe um componente hereditário forte na situação. Se você é de uma família com vários representantes diabéticos, você deve ter uma orientação de um médico clínico ou de um endocrinologista para fazer pesquisas mais precoces e detectar mais facilmente as alterações de glicemia que possam induzir a um diagnóstico e um cuidado precoce para evitar complicações futuras. E aí tem uns cuidados diários em relação ao pé diabético, quer dizer, com o tipo de calçado, colocar meia se necessário, é isso. Tem que ter esses cuidados diários. Ken, é extremamente importante esse cuidado. Por isso que o diabetes recebeu essa designação especial do pé diabético. E os cuidados básicos são a vigilância das extremidades, enxugar bem os dedos, o espaço interdigital, para evitar umedecimento, maceração, apresentação de micoses. Calçados devem ser usados de forma que esses calçados sejam sempre mais macios e confortáveis possíveis, de preferência um número acima do número ideal da pessoa, do número padrão da pessoa. A fiscalização até de alguns elementos ou que possam estar dentro do calçado e não seja percebido, devem ser vistoriadas, a mão deve ser passada dentro do calçado para ver se não tem irregularidades, costuras exageradas. Cuidar das unhas também, além dos pés? O cuidar das unhas, às vezes, pode ser mal interpretado. A unha do diabetes tem que ser cuidada de forma especial. Ele deve, no máximo, cortar e lixar as unhas, mas não deixar que haja aquela tendência de você desencravar as unhas, que é tão comum, tirar cutículas. Qualquer procedimento que possa lesar, produzir qualquer alteração, por menor que seja na extremidade do paciente diabético, deve ser evitado. Então, cuidar das unhas deve ser cuidado, mas não exageradamente, preservando ao máximo possível a integridade daquela extremidade. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela presença aqui, por todas essas orientações e uma boa tarde. Obrigado, Kênia. Boa tarde.